Morgen Yujinu Jansan Pemage Sardum Pola Yatsen Chogi Yodrunye Pemajune Jesudrang Urdu Kandru Mampekor Che Sundadrup Gindi Laptir Jesus Sol Guru Pemasi Hum Om Orgen Yujinu Jamsan Pemage Sardom Pola Yatsen Shugin Yodun Pemajun Jesudrang Kurdu Kandruma Pekor Che Sudandru Che Jinji Lapche Jesus So Guru Pemas Om Sato Ola Sen Chugin Yundru Pemajun Jesudrang Kordo Pekor Jesudan Jesus Guru Pemasi Jesudan Sochi Chonan Lani Jasuchi Soji Personachi Dolachi Sanje Drupacho Dani Japsuji Dani Jinsoji Pinchi Sanje Drupacho Chodan Sochi Chonan La Janchu Bardo Dani Japsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drula Pinchir Sanje Drupa Show. Vamos ver o que E agora? Como é que ele tá? Tá bom? Joia. Qualquer coisa, vocês me avisem aqui, por favor. Será que tá pegando o ventilador aqui? O som? O microfone? Ou não tá? O som voltou a picar, Ficar, assim. ficar Fa- picando. Ver aqui. Bom. Hum, Agora, é estranho. O ventilador eu desliguei, né? Vou tentar outra coisa aqui. Deixa eu... Estranho.
Esse microfone aqui, como é que é? Tá ótimo. Tá Parece bom? que melhorou um pouco. Melhorou um pouco? Podia estar melhor. Tá, Parece bom, assim. tá, É? tá mais estável, tá só com um pouco de eco. Então tá bom assim. Tá. Tá. Que bom. Vou tentar ligar o ventilador. Vocês me avisem aqui se der barulho. Que é a situação. A gente tem prática para gerar calor, né? Mas não gerar frio, eu não vi ainda. Rumo, né? Segue bom? Funcionando? Maravilha. Então, a gente vai voltar para o nosso texto. Semana passada, a gente começou a entrar numa parte muito interessante, que é uma parte de perguntas e respostas. E perguntas muito boas, muito, muito boas. São perguntas muito práticas e perguntas um pouco de senso geral, né? No sentido que ele vai perguntar coisas, como é que o budismo vê tal coisa, vê aquilo outro. Não são necessariamente perguntas técnicas, embora agora a gente vai começar a encontrar isso, né? Qual Então, página aí? a gente parou na página 107 do texto. Página 107. E essas perguntas que ele vai começar a colocar agora são perguntas muito boas para nós. O texto, o trecho que a gente vai começar a olhar agora é muito bom, porque ele vai começar a conversar com a gente sobre se a gente pode, como é que a gente pode ajudar alguém que está em processo de morrer. A gente vai ler uma, duas perguntas aqui, vai concluir esse trecho e aí vai entrar nesse grande tema, que é um grande tema para nós, né? Como é que a gente ajuda alguém que está se aproximando da morte, a partir da nossa própria prática? É o assunto que a gente vai começar a olhar hoje. Como é que a gente sabe que a gente está ajudando? O que que é ajudar nesse momento? O que que é atrapalhar nesse momento? Ele vai começar a passear por entre essas regiões, né? São regiões sensíveis para nós. Mas aqui a gente ainda está nesse âmbito perguntas e respostas, 107. Então a gente tem mais umas duas perguntas, mais ou menos, que a gente vai olhar antes de entrar nesse tema, né? De como ajudar alguém que está morrendo. Essa pergunta aqui é muito boa, página 107. Ela diz assim, é como se essa pergunta nos representasse, né? Porque essa pergunta é assim: eu fiz muitas coisas más e vergonhosas durante a vida. E eu nunca segui um caminho espiritual. Ou se eu segui, foi mais ou menos. Como é que eu posso escapar de ir para o inferno? Ou de ter um mau renascimento? Aí o Dzongzar diz assim: os budistas, eles dizem que nós devemos nos preparar para a morte enquanto estamos vivos. Então eu acho bom, eu acho que seria bom você começar a se preparar imediatamente. Apesar das suas ações negativas, você teve o mérito para encontrar alguém capaz de lhe dar as instruções essenciais sobre o que fazer após a morte. E se você criou uma boa conexão kármica com essa pessoa, é possível que evite o mau renascimento e o inferno. Então, se a gente encontrou as instruções, ainda que a gente não tenha praticado durante a vida, isso já é um sinal de uma boa conexão kármica, né? E se a gente tem realmente sente uma conexão com a pessoa, isso é muito positivo. Se você vai conseguir ou não, depende do quanto que você confia no seu instrutor e quanto que você confia nas instruções que ele for lhe dar. O que que seria isso, né? Então ele usa um exemplo maravilhoso aqui. Ele diz assim: mas o que que é uma instrução essencial? Uma instrução direta, né? Então ele apresenta um cenário muito didático para isso, em que ele diz assim: o que é uma instrução essencial? Imagine que você convidou a sua chefe do seu trabalho para jantar na sua casa. E de última hora, ela telefona para você para dizer que o seu companheiro, o companheiro dela, é vegano e no momento ele só come salada. Aí você entra em pânico, pois embora você tenha muitas verduras em casa,
Você nunca conseguiu fazer um bom molho para saladas. Então, você liga para o seu melhor amigo, que é um excelente cozinheiro, implora por socorro. É. Aí o amigo esse diz assim: apenas misture um bom azeite de oliva e uma colher de suco de limão, o vinagre balsâmico e uma pitada de sal. Ficará delicioso. Essa instrução, baseada na experiência do amigo, é simples e clara, assim como todas as instruções essenciais. E a gente tem fé nesse amigo, né? Pelo menos no âmbito da cozinha, a gente tem fé, a gente confia, a gente nem vai pensar muito, né? Na hora da morte, as instruções necessárias para que se supere o pesadelo de estar morrendo, elas devem ser extremamente simples, claras e cristalinas. As instruções essenciais, elas são criadas para explicar exatamente o que está acontecendo, enquanto as coisas estão acontecendo, e para dizer à pessoa que está morrendo o que ela precisa fazer depois de morrer. Por que tem que ser claro, simples, cristalino, direto, objetivo? Semana passada, a Lana trouxe um exemplo do pai dela, né? Que ele gostava de ler muito durante a vida, e aí quando ele estava se aproximando da morte, a mente já não cooperava. Então ele não tinha vontade de ler, porque a mente não tem mais essa disposição interna. É só a gente pensar, se a gente está com uma gripe forte, eu tentei pegar um texto de filosofia e debulhar ele, ver se vai funcionar. A mente é como se ela ficasse, ela está nublada. E a gente não sabe se a gente deita, se a gente senta, se a gente espirra, se a gente desentope o nariz, se a gente toma água, se a gente tosse, se a gente fica com dor de cabeça. É que pegar uma coisa muito complexa não vai funcionar. Então aqui é o fato de que a gente, nesse momento, tem que ser muito curto, muito objetivo. Porque a mente provavelmente vai estar um pouco nublada. De acordo com o Tantrayana, mesmo que a pessoa tenha cometido ações negativas e não tenha estabelecido conexões espirituais durante a vida, se ela tiver mérito para encontrar um método como a liberação pelo vestir, há uma boa chance de que ela se libere no momento da morte. A gente não vai entrar nisso agora, ele diz aqui que isso está na página 223, nós vamos chegar lá, né? Senão vamos desviar muito do assunto. Mas aqui é só um exemplo. Como todos os métodos tântricos, o sucesso do Tagdraw apoia-se totalmente na devoção e confiança incondicionais. Assim, se a pessoa morrer, se a pessoa que morreu, ou a pessoa que coloca o Tagdraw no cadáver, confiam de fato no método, o Tagdraw terá um grande impacto no ser do bardo. Mesmo que pessoas próximas da pessoa que morreu considerem o Tagdraw uma superstição sem sentido. Isso aqui é muito interessante, porque na antropologia dizer, já quase clássica, né? Primeira metade do século passado, tinha esse encontro, né? Do modo de pensar científico, vamos dizer assim, acadêmico, europeu, com o resto do mundo, vamos dizer assim, né? Com todas as outras tradições de pensamento, como os povos indígenas, né? Então, o Lévi-Strauss, ele tem um texto que ficou clássico na antropologia que se chama O Feiticeiro e Sua Magia, onde ele vai descrever um episódio que chamou muita atenção dele, de numa certa sociedade, uma mulher estava grávida e o bebê estava sentado. Então, ela estava quase estava na hora de nascer. Não ia ter parto normal ali direito. E não tinha cesárea lá. Não tinha como. E eles vão chamar um feiticeiro, um xamã. E ele fica muito impressionado que quando o xamã se aproxima, ele não encosta na mulher, mas ele faz as práticas dele, enquanto um feiticeiro, enquanto um xamã. A, a aldeia considerava ele um bom xamã e a própria pessoa tinha uma super devoção com esse xamã. E aí o Levi-Strauss conta que o parto transcorreu sem nenhum problema, nasceu. Então ele vai contar, ele diz assim,
Como é que tu produz uma alteração sem encostar na pessoa, né? Isso para o método cartesiano é muito improvável que aconteça, né? Porque a princípio tudo é muito externo, é tudo muito causa e efeito, é tudo muito grosseiro, vamos dizer assim. E ali você tinha algo que não tinha alguma coisa grosseira acontecendo. A mulher não tomou nada, né? Ele não encostou nela, ele recitou algumas coisas, fez umas práticas, ela também, a comunidade também, e aquilo aconteceu. Então, ele vai descrever que é importante que a pessoa que está conduzindo tenha confiança no que ela está fazendo, tenha uma experiência naquilo. A pessoa que está recebendo também. E a comunidade, se tiver, também ajuda. É um pouco o que ele está dizendo aqui. Então, se a pessoa que morreu, e tem esse exemplo do Tag Drop, a gente vai ver mais adiante, confia, e ela confia na tradição, na linhagem do mestre, assim por diante, também confia, aquilo tem um impacto na pessoa. Vai ter um grande impacto do sendo bardo. Ainda que pessoas próximas, aqui nesse caso, considerem uma superstição sem sentido. Então aqui ele abre uma janela para nós. Ele não aprofunda muito, mas ele abre essa janela, que é muito interessante. Aí vem a próxima pergunta. A próxima pergunta diz assim: e quando que a minha consciência vai entrar na sua próxima vida? No momento da formação do feto? Quando o espermatozoide entra no óvulo? Momentos antes de o bebê nascer? Quando? Aqui parece que é uma coisa puramente física, né? Mas a gente já pode se perguntar quando é que a transmigração acontece na nossa vida, né? Então, assim, a gente está numa vida, mas daqui a pouco a gente não está mais naquela vida. A gente está só em corpo presente, mas a energia já foi para uma outra vida, a, a nossa mente já foi para uma outra vida, a própria paisagem, eventualmente, que a gente está, já foi. E às vezes a gente tem essa sensação, né, que pode acontecer com a gente olha para outras pessoas e pensa, o que tu está fazendo aqui ainda? A pessoa não cabe mais naquele lugar, o tempo dela já passou ali. Então a mente dela já foi, a energia já foi, tudo já foi, só ficou o corpo. Então, que momento que a consciência vai para um outro lugar, né? É um momento sutil. Ela não precisa ir necessariamente com o corpo. Ainda que, claro, quando o corpo vai, o resto pode ir junto. Mas é um processo sutil que acontece. A nossa mente, de repente, vai para um outro lugar. Então, ele diz, depende. Tem como afirmar exatidão. A pergunta sugere que todos nós vamos renascer como seres humanos, mas isso não é necessariamente verdadeiro. Nem todos que foram humanos numa vida renascerão como humanos na vida seguinte. Eles podem renascer como uma cigarra, como uma borboleta. E nenhuma delas se reproduz por meio de esperma e óvulos. Ou eles podem renascer no reino dos deuses, ou como ser celestial, onde, de novo, esperma e óvulos não estão envolvidos na reprodução. Quando exatamente a consciência entrará no próximo corpo, dependerá das forças kármicas que estarão puxando e empurrando aquela consciência rumo ao renascimento. Por exemplo, se você estiver prestes a renascer como um ser humano, você terá uma vaga visão dos seus pais copulando. Se você sentir desejo pela mãe, raiva pelo pai, renascerá como um menino. Um filho, se sentir desejo pelo pai e raiva da mãe, renascerá como uma menina, uma filha. As emoções que provocam a entrada no reino humano, portanto, em geral, são dominadas por raiva e desejo. É apego e aversão, né? Como se fossem as emoções base do nosso campo de experiência, né? Gosto ou não gosto. Ele tem diferentes camadas aqui, ele bota desejo e raiva. O que provoca o renascimento no reino dos Dasúrias é a atração e o gosto por disputas, briga de rua e qualquer tipo de discussão. Se ouvir belas músicas, tiver a impressão de estar numa mansão luxuosa, você renascerá no reino dos deuses. Se ouvir pessoas amadas chorando e gritando e tentar ajudá-las, você se arrisca a ir para o reino dos infernos. Lembre-se, porém,
que todos esses exemplos são generalizações bem vagas, né? Bem vagas. Mas é como se ele pincelasse o cenário para a gente, né? Para onde a nossa energia vai, né? A gente olha para uma coisa, que paisagem, né? Que reino que a gente vai, né? Então aqui ele está um pouco contando karmicamente o que acaba acontecendo. Aí vem o próximo capítulo, né? Vocês passarem a página ali, como acompanhar quem está morrendo. Então, esse trecho aqui é um trecho longo e é muito bonito. A gente vai passar um tempo olhando para ele, porque é muito importante a gente se deter nisso, né? Muito importante. Então, ele começa justamente se fazendo essas perguntas. O que que nós podemos fazer pelas pessoas amadas que estão morrendo? Especialmente se elas não são ou não eram espiritualizadas ou tinham um caminho. E muito menos elas eram budistas. Os nossos amigos, por exemplo, né? O que nós vamos falar para eles, né? Família. Encorajar a pessoa que está morrendo ou morta a tomar refúgio e fazer surgir bodhicitta realmente ajuda? A pessoa, isso pode parecer uma coisa sem cabimento completo, né? Nessa hora. Uma pessoa que não é budista poderia compreender os ensinamentos sobre o bardo? Faz sentido comentar isso com a pessoa? Ou a pessoa vai achar aquilo uma viagem? Então, essas são ótimas perguntas. É um pouco o contexto que a gente vai começar a olhar a partir de agora. Então, confiança e motivação. Essa parte aqui eu acho super bonita, né? A forma como ele apresenta. Ele diz assim: antes de tudo, o fato de você querer ajudar a pessoa que está morrendo, ou simplesmente estar pensando nela, indica que há uma conexão espiritual kármica entre vocês. Então, se a gente quer ajudar alguém, a gente se preocupa, a gente fica interessado, a gente tem uma conexão kármica. Uma conexão kármica espiritual, porque a gente quer ajudar pensando como é que o budismo pode ajudar essa pessoa. Quantas pessoas, animais ou insetos estão morrendo nesse exato momento? Nós estamos pensando em todos eles? Não. Como bons bodhisattvas, espera-se que cuidemos de todos os seres sencientes, mas na prática, raras vezes isso acontece. Em geral, só pensamos nas pessoas mais próximas. Pessoas que a gente tem uma conexão kármica mais evidente, né? Isso é uma limitação nossa, mas tudo bem. Quer saibam disso ou não, todas as pessoas com quem você se relaciona têm uma conexão com o Dharma. Por quê? Porque elas têm uma conexão com você. E você tem uma conexão com o Dharma. O fato de você estar disposto a ajudá-las indica que elas têm algum mérito. Então, embora elas não sejam budistas, seus amigos possuem uma conexão indireta com o Dharma, pelo seu intermédio. Uma conexão que realmente irá ajudá-los quando estiverem morrendo. É assim que as conexões funcionam. É muito provável que, de repente, em algum momento, alguma pessoa que passou por nós durante a vida, num momento de aflição, se escreva para nós e pergunte alguma coisa para a gente. Você não foi no centro budista uma vez, você não fazia esse negócio de meditação? Aí é como se gerasse uma imagem dentro da pessoa que conecta a pessoa àquele caminho, né? E é bonito pensar isso aqui, né? O Dalai Lama, ele usa uma imagem que ela é mais forte, né? Porque ele diz assim, é como se cada um de nós tivesse uma fila de seres esperando a gente melhorar um pouquinho para poderem ser atingidos pela nossa própria prática, serem alcançados pela nossa própria prática. O Dalai Lama diz não que vocês sejam especiais, mas porque essas pessoas têm conexão com vocês e não comigo. Ele diz, né? Essas pessoas provavelmente não vão chegar até mim, mas elas chegam até vocês. Isso é o que importa, isso já vale. Então, a gente pensa que a conexão com o Dharma é quem entra no centro budista, quem vai no retiro, né? Quem se inscreve, quem comprou o japamala.
alguma coisa assim. Mas todas as pessoas que a gente, de alguma forma, possui contato, faz contato, elas têm uma conexão direta com o Dharma através da gente. Pode ajudar quando elas estiverem morrendo. Isso é importantíssimo. Do ponto de vista mundano, talvez você seja pobre e não tenha poder. Mas na hora da morte, uma pessoa rica, famosa e poderosa, que não tenha a menor ideia sobre qualquer coisa espiritual, não será de forma alguma útil para os seus amigos. A sua preocupação com o bem-estar dos amigos que estão morrendo, a sua disposição de ajudá-los e de cuidar deles, é a melhor notícia que eles poderiam receber. Porque nessa hora, isso é impagável. Impagável. Todo o resto dá para dar um jeito, mas isso aqui é impagável nesse momento. Porque nós estamos morrendo. A gente é capaz de trocar tudo. A gente não vamos levar nada mesmo. Vai ficar tudo para trás. Nós vamos esquecer, inclusive, rapidamente, tudo aquilo que a gente tinha. Mas aí, se chega alguém perto de nós e nos diz o que fazer e nos ajuda, aquilo realmente é impagável. Talvez você seja a única pessoa que eles conhecem que tem uma conexão com o Dharma e pode dar as informações necessárias sobre como atravessar o processo da morte e o que está além dela. Tem como realizar as práticas necessárias. E é muito interessante, porque daqui a pouco vocês começam a receber pedido no WhatsApp para rezar para as pessoas. O meu todo dia tem alguma pessoa, provavelmente eu nunca vi, talvez eu nunca veja, mas vai chegando, gente. É muito impressionante. Desse modo, suas boas aspirações, orientações, dedicação são a única ajuda verdadeira que seus amigos receberão. E eles são incrivelmente afortunados por conhecê-lo. Não nos torna. Não, ele está parecendo que ele está enchendo a nossa bola, né? Um pouco ele está, mas no sentido virtuoso da expressão, né? No sentido de não materialismo espiritual, mas no sentido da gente valorizar a conexão que a gente tem com o Dharma, né? Que no fundo não é sobre nós, é sobre o Dharma. Mas é como se o Dharma atravessasse a gente, torto do jeito que a gente é. Com motivação certa, você pode estar confiante de que tudo o que você fizer vai ajudar. E mesmo se você perder a calma, que está frustrado ou cansado demais, isso não será grande coisa. No fim das contas, quem sabe com certeza o que ajuda e o que atrapalha? É impossível saber, pois as pessoas são diferentes umas das outras. Tudo que você pode fazer é oferecer ajuda que você acha que vai funcionar melhor. E o que fazer? Por onde começar? Então, o primeiro ponto é esse aqui, ó. A gente, da melhor da nossa habilidade, tentar criar uma atmosfera calma, pacífica. Pacificar a relação, criar uma atmosfera calma, pacífica. Se a pessoa que está morrendo, diz o Dzongzа Rinpoche, ela tiver com dor e ela tiver apavorada, e ela não está em condições de tolerar discussões ou práticas espirituais, não tente impor nenhuma das suas ideias ou dos seus métodos budistas, porque isso é simplesmente violento com a pessoa. Isso é agressivo com a pessoa, isso é desagradável. Então, como se a gente estivesse atropelando a pessoa, especialmente se a pessoa diz que não quer, é pior ainda. Então, aqui é bom senso, né? Uma dose de sutileza da nossa parte, de tirar a temperatura do contexto. O que é uma sensibilidade que vai precisar, né? Ele diz, o que a gente precisa fazer? Simplesmente crie um ambiente harmonioso e pacífico, do melhor da habilidade. E seja sempre honesto e direto. Quanto mais calma a pessoa tiver ao morrer, melhor.
Isso significa que a atitude, o comportamento e a linguagem corporal dos amigos, da família e dos cuidadores são importantes, pois cabe a eles criar uma atmosfera tranquila e amorosa. O mais importante é a sua motivação. Pense nisso quando for tomado pelas emoções. Em vez de se entregar a elas, tente focar em demonstrar bondade e compaixão, de uma forma calma e gentil. Surpreendentemente, talvez, muitas vezes, os não budistas acabam enfrentando a morte com mais calma do que os budistas. Só porque a pessoa é budista não quer dizer que automaticamente ela seja calma, embora a gente seja cobrado, né? Você que era budista, que tinha lá ido no retiro, você está aí agora, então não é um sinônimo, né? E calma também não necessariamente é um sinônimo de virtude, né? Porque aquilo pode ser um desinteresse, no fundo. Aquilo pode ser uma apatia, aquilo pode ser uma falta de habilidade, aquilo pode ser um monte de coisa. Então, é um pouco escorregadio ao mesmo tempo, né? Mas aqui, um pouco de estabilidade ajuda, né? Alguém que seja inquieto e agitado, nervoso, impaciente, obsessivo e apegado durante a vida, não vai, de repente, se tornar calmo e tranquilo só porque está quase morrendo. Vai. Lembre-se também que a pessoa que está morrendo, ela pode aparentar fisicamente que está nervosa e agitada, mas isso não significa necessariamente que ela não esteja focada ou que ela não saiba o que deveria estar fazendo. Então, não procure impor a sua própria interpretação sobre o estado mental dela. Isso aqui é uma dica maravilhosa, porque a gente pode estar eventualmente querendo consertar o estado mental do outro. Você deve ficar mais calmo. Isso é uma das coisas mais irritantes que a gente pode ouvir, né? Que é chegar alguém e dizer para a gente ficar mais calmo, eu já não nervoso. Então, ele está aqui mostrando para nós como é que já funciona a coisa. A gente não deveria ficar uh, tirando muitas conclusões sobre o estado mental da outra pessoa. Em geral, assim, não só quando a pessoa está morrendo, mas na vida também. Se a pessoa que está morrendo, ela for um praticante de Shavakayana, por exemplo, ela tentará permanecer no estado de ausência de ego, ou pensar sobre o Buda, o Dharma e a Sangha. Essa é uma interpretação. Se a pessoa é um budista Mahayana, ela tentará permanecer na visão da vacuidade. Um Tântrica Vajrayana pensará sobre o Guru enquanto morre, ou no nome e nas formas do Buda Amitabha, Shakyamuni, Shobhya, Avalokitesvara, Guru Rinpoche, Padmasambhava, Manjushri, Aryatara e assim por diante. E no momento da morte, pensará na sua deidade pessoal, o seu Ida. Então, aqui ele está dizendo, se a pessoa é praticante, o que ela pode fazer? Aí vem esse conselho. Sempre diga a verdade. Por mais difícil que seja ouvir a verdade, é sempre melhor ser honesto com quem está morrendo. A maioria de nós preferiria não ter de dizer à pessoa amada que ela está morrendo, mesmo quando é óbvio e evidente. Não quer que o outro sofra mais, né? Mas isso não necessariamente é a melhor ideia. Depende. Muitas vezes nós mentimos, porque não queremos admitir para nós mesmos que alguém que nós amamos está prestes a nos deixar. E a esperança nos leva a esconder os fatos tanto de nós mesmos como da pessoa amada. Às vezes,
As pessoas que nunca tiveram uma vida espiritual imaginam que são as únicas que já passaram pelo sofrimento da morte. E é óbvio que isso não é verdade. Então, lembre elas de que ninguém nessa terra tem escolha. Todos vamos morrer, inclusive elas próprias. Também é bom lembrar que não há como saber qual de vocês vai morrer primeiro. Seu amado pode estar no meio do processo de morrer, mas os acidentes acontecem. E como ninguém sabe quando e como vai morrer, nada garante que você não morra antes dele. Isso é um fato. Aqui ele tá sugerindo, né, a gente repensar sobre métodos assim de conversa, né? A gente está muito autocentrado, que aquilo é só com a gente. Então aqui ele está levando a gente a se distanciar um pouco, né? Ver que aquilo é geral, é geral. Mas aí vem essa pergunta: eu realmente posso ajudar? Eu consigo ajudar de fato? Aí é assim: se você não é uma pessoa iluminada, é impossível saber ao certo se você pode fazer algo para ajudar quem está morrendo. Ou por falar nisso, se pode ajudar os vivos, né? A gente precisa nem começar com os mortos, né? A gente já começa com os vivos aqui, né? Nós estamos mais atrapalhando ou ajudando, né? A gente sempre fica na dúvida, às vezes. Com a melhor das intenções, você pode incentivar um amigo doente a tomar um determinado remédio. Mas você nunca saberá se ajudou ou piorou as coisas. Inicialmente, pode parecer que a saúde do seu amigo melhorou drasticamente, mas talvez a longo prazo os efeitos colaterais podem ser devastadores, ou vice-versa. Então, por exemplo, aqui a gente pode às vezes ajudar alguém e aquilo deixou a pessoa pegada, então gerou um outro problema. A gente resolveu um, criou outro. Isso é bem comum, né? Isso é bem comum com a gente, né? Como eu já disse, Zonza Rinpoche diz, né? Porém, a coisa mais importante em relação a ajudar, a ajuda que você oferece, é a motivação. Mais importante. Se você tem um coração gentil, um sorriso agradável, se você é caloroso, educado e humilde, e se de fato deseja melhorar a vida ou a morte de outras pessoas, elas apreciarão tudo o que você fizer por elas, quer elas sejam agnósticas, ateístas ou alguém que você desconhece completamente. Na verdade, é provável que elas apreciem mais a sua ajuda do que a de alguém mais próximo que ajude por dever, e não por amor, e não por um interesse genuíno, né? Então, aqui ele está convidando a gente a estabelecer um vínculo honesto, que é um vínculo de confiança, né? E é um vínculo de comunicação. E o desafio é que a gente vai ser desafiado com as nossas próprias questões com relação à morte, com relação à impermanência. A gente vai ser desafiado com as nossas próprias questões. Então, a gente vai precisar contemplar na gente mesmo esse assunto. Então, e aí? Nós devemos falar sobre a morte? O Buda disse que a atenção plena focada na morte é a mais importante entre todos os tipos de atenção plena. Desse modo, discussões sobre a morte nunca são inauspiciosas. Isso aqui é interessante, né? Porque dentro daquelas categorias, né, por exemplo, da atenção plena no corpo, na mente, no corpo, nas sensações, na mente, nos objetos mentais, né? O Buda ele vai dar uma ênfase muito grande na transitoriedade das coisas, né? Vai falar da impermanência, da morte. Então, tem esses textos que dizem, né, que a morte é a mais importante de todos os tipos de atenção plena. Interessantíssimo olhar isso. Na verdade,
todos nós deveríamos falar muito mais sobre a morte do que nós normalmente falamos. A gente fala muito pouco, a gente evita, né? Como se fosse mau agouro, né? Bate na madeira, assim, né? Parece que está chamando. Todos vamos morrer. Então, esse assunto, ele não interessa apenas a quem é muito velho ou quem está morrendo. Eu acho que nós deveríamos incentivar as pessoas a pensar e a conversar muito mais sobre a morte. Nós poderíamos, talvez, patrocinar cartazes nas grandes cidades, nas estações de metrô, com dizeres do tipo: sua vida está passando, a cada segundo você está mais perto da morte. Não seria bom se as festas de aniversário incluíssem um lembrete de que a morte está um ano mais próxima? Aniversário, sim, um ano mais próximo da morte. Esse é o sentido do aniversário. É pouco isso. Se você convive com materialistas que descartam tudo que seja espiritual como mera superstição, você vai precisar de muito tato para entrar no assunto da morte. Muito tato. Nesse reino humano, certos temas difíceis de abordar, em geral, são negados ou evitados. Então, se você começar a falar diretamente sobre a morte, poderá afastar as pessoas que está tentando ajudar. É só a gente experimentar dentro da família, né, trazer esse assunto. Aí a complicação que é. E aí, tu quer encerrar um assunto, criar uma briga, levanta essa bola. Isso não te dá certo. Então, o que fazer, né? Em vez disso, limite-se a oferecer, com gentileza, alguma informação geral sobre permanência. A gente começa pelas beiradas, né? Observe que a impermanência e as mudanças, elas não são necessariamente algo negativo. Às vezes é um livramento. Na verdade, é a impermanência que possibilita o progresso e a mudança. E aqui ele está orientando uma conversa nossa com outra pessoa. Por exemplo, a gente pode dizer para essa pessoa que a gente só pode melhorar a nossa vida porque tudo é impermanente. E antes de nós podermos avançar, no entanto, nós devemos primeiro compreender e aceitar a natureza impermanente dos fenômenos. Depois disso, você pode, aos poucos, introduzir o fato de que a vida é impermanente. Então, a gente não começa dando um joelhaço, né? Que é o que às vezes a gente pensa que seria um modo mais rápido, né? Aqui é uma compaixão dele, que é como se a gente estivesse amaciando primeiro assim, o terreno, para depois, aos poucos, começar a entrar, né? Claro, a sua maneira de abordar o tema da morte vai depender do tipo de pessoa que você está tentando ajudar. Os materialistas, eles tendem a se preocupar só com o próprio dinheiro, com posição e poder mundanos, e com a melhor maneira de usar as suas redes de contato e conexões para obter mais dinheiro e mais poder. São essas pessoas que não visitam museus, porque para elas isso é perda de tempo, e tempo é dinheiro. Elas jamais pensam em acordar mais cedo para ver o nascer do sol. É inútil. Nem mudam seus planos para apreciar o pôr do sol.
a não ser que deseje impressionar uma outra pessoa, uma pessoa rica, usando aquela paisagem como fundo para uma selfie. Assim, não é nada fácil iniciar uma conversa sobre a morte ou a respeito de qualquer coisa espiritual com uma dessas pessoas. Se você não pode conversar com alguém sobre poesia ou filosofia, porque isso não dá dinheiro, como é que você vai falar sobre a morte? Tudo que você pode fazer para os materialistas é rezar. Que deu real, né? A gente mantém a conexão, não fecha a porta, né? Dito isso, muitos dos que parecem ser materialistas, ferrenhos, eles podem ser surpreendentemente espiritualizados, mas eles não se dão conta disso. Depois de tanto buscar satisfação material pelo mundo inteiro, isso aqui é o reino dos deuses, né? Eles já foram a todos os lugares, eles já fizeram de tudo. Pergunta, você já foi para a Tailândia? Já. Você já provou café de não sei de onde? Já. Não tem mais muita novidade com esse pessoal. Já comeram nos melhores restaurantes do mundo, tudo mais. Quando um desses supostos materialistas cansa da vida social, ele teria, né? Ele tem muito mais chances de se tornar uma pessoa de fato espiritualizada do que muitos autoproclamados budistas, cristãos ou hindus. Que é como se não guardasse num canto da mente uma expectativa de alguma coisa que ainda vai ser melhor. Eles já provaram tudo que tem do melhor. E ainda assim, aquilo não resolveu. Muitas vezes, pessoas que se gabam da sua espiritualidade são pouco mais do que materialistas espirituais, que passam a vida enganando a si mesmos e aos outros. E eles são as pessoas mais difíceis de se lidar quando se trata de discutir a morte ou qualquer forma de prática espiritual genuína. Porque aí o materialismo espiritual derruba a gente. A gente não está muito afim. Embora os seus amigos e familiares digam que não acreditam em nada, se eles gostam de se distrair com passatempos mágicos e místicos, como poesia e filosofia, e são suficientemente sentimentais e românticos para assistir o pôr do sol, imaginando que aquele pode ser o último dessa vida, é bem provável que sejam capazes de ouvir a verdade. É um tira-lê típico isso aqui, né? Assim, tente oferecer alguma informação sobre o Dharma, mas não vá afogá-los. E também, às vezes, é um pouco difícil, né? E de repente a gente manda todos os links, né? E dá livro de presente. Aí a gente vira um crente, né? Quem que é um crente do lado? O presente mais precioso que você pode dar para sua família, filhos, amigos, é o Dharma. Procure instilar Dharma aos poucos no ouvido deles, mas não exagere. Jamais use o argumento do Dharma para corrigir um comportamento. Ah, essa aqui nos pega por baixo. A gente não usa o Dharma para corrigir alguém. A gente não precisa dar um diagnóstico budista da situação da pessoa. Do tipo, você está em tal reino, você sabia? Não precisa dar um diagnóstico para a pessoa. Porque aquilo também é um pouco ruim, né? Ver um diagnóstico desses, assim. Ou então uma prescrição, né, de tratamento. Ah, você deveria praticar mais, né? Isso, é muito melhor esperar que alguém faça algo admirável, motivado pelo altruísmo, para então apresentar um aspecto do Dharma compatível com aquilo, como forma de concordar com a pessoa e incentivá-la. Jamais impõe as suas crenças, porque não vai ajudar. Então, é um método, uma forma muito menos yang do que a gente imagina.
mas ela também não é uma ausência de interesse, é simplesmente uma constância de presença, de cuidado, de interesse pelo outro, né? De abertura. E como confortar quem está morrendo? Por onde começar? Então, ele dá umas ideias aqui, né? Ele diz assim: encoraje a pessoa que está morrendo a abandonar todo apego e preocupação com negócios inacabados, tarefas, planos e assim por diante. Do tipo, já deu, já foi. Peça-lhe que não fique pensando nas pessoas amadas, casas, empregos, qualquer coisa que prenda essa vida. Já mencionei isso, mas é algo muito importante. Isso é um dos melhores conselhos que a gente vai receber, né, no budismo, que é a gente ajudar a pessoa a lembrar, a pessoa está morrendo, né? Ajudar a pessoa a dizer, olha, nós vamos ficar bem, não te preocupa, nós vamos ficar bem. As coisas vão andar do jeito que tiver que andar. Tu fez o que tu pôde fazer, relaxa agora. Agora tu te preocupa contigo. Aqui a coisa vai andar. É despreocupar, né? Porque às vezes a pessoa não consegue seguir seu próprio percurso, ela fica preocupada com a gente, né? Amarrada, né? Aqui a gente libera a pessoa, né? Ela vai seguir o caminho dela. É assim, né? Então, ela fez o que ela pôde, foi maravilhoso, eu te agradece, mas agora ela vai seguir. Então a gente despreocupar, né? Despreocupar a pessoa da gente. Aí a gente, o Zonza diz assim, aconselha a pessoa que está morrendo a acalmar a mente e a se preparar para a próxima fase, fazendo boas aspirações. E as aspirações são que vai construir o ambiente onde a pessoa vai viver dentro, né? É como se a gente estivesse aqui construindo a paisagem que a gente vai viver dentro, né? Então, isso é bem importante, fazer boas aspirações. O que que eu quero? A gente quer coisas favoráveis. Aí a gente ajudar a fazer votos, né? Fazer planos positivos, né? Que tipos de boas aspirações uma pessoa que não é budista pode fazer? Aí o próprio Dzongzа dá umas ideias aqui. Ela poderia, por exemplo, desejar que uma pessoa realmente bondosa se candidate à presidência dos Estados Unidos e ganhe, e sejam resolvidos os problemas ambientais associados ao aquecimento global, que sejam plantadas e cultivadas mais árvores, que sejam encontradas soluções baratas, sem efeito colateral, para doenças debilitantes e crônicas, sem que a indústria farmacêutica meta a faca e o poder, né? Que se é para ser inventado um carro, que seja inventado um carro movido a energia limpa e gratuita, que não deixe pegada de carbono e emita uma energia positiva para o meio ambiente. Isso aqui é uma forma, a gente pode botar assim, transporte público gratuito, de qualidade. A gente vai botando as nossas aqui, né? E a gente vai aumentando essa lista, né? Comida decente, né? Comida sem agrotóxico. Se você conhece pessoalmente a pessoa que está morrendo, você já deve ter alguma noção sobre as suas crenças. Isso aqui é interessante, porque você renasça, faça preces para renascer na terra pura do Buda Amitabha. Não vai funcionar. Mas aqui é uma terra pura, né? A gente usa o mesmo método, a gente tenta adivinhar o que seria uma terra pura para essa pessoa. Aí a gente convida ela a, num certo sentido, fazer uma prática de sadhana, né? Ela vai fazer uma prática de visualizar uma terra pura. Pessoa realmente bondosa se candidate à presidência do Brasil e ganhe. E que o Senado e a Câmara dos Deputados também, né? E que as câmaras municipais também, né?
estaduais. Assim, vamos. É a pior das pessoas deve acreditar em algo que não seja ruim. Então aproveite isso, tem que descobrir, né? Quem sabe elas podem aspirar por uma semana de trabalho de 2 dias, com tempo para descansar, né? Sem uma máquina de moer, né? Se a pessoa é muito workaholic, ela vai dizer isso, tudo vadio, tudo preguiçoso, não quer trabalhar. É mais difícil, né? Então a gente vai ter que encontrar ali dentro, naquela loucura, onde é que está alguma conexão mais elevada que a pessoa pode ter dentro. Então pode ser que alguns funcionem e outros não funcionem, né? Você também pode tentar sugerir que a pessoa faça algo que lhe trará fama depois da morte, depois de morte. Quem sabe ela possa doar todo o seu dinheiro para instalar cartazes como aqueles que eu mencionei antes, do tipo que serve para nos lembrar da realidade da morte, aquela realidade que vamos todos enfrentar, ou algo assim. Ou mandar para um centro de retiro, ou mandar para um hospital, assim vai. Pergunte à pessoa que está morrendo se há alguma coisa que você pode fazer por ela. Pergunte o que deve ser feito com o seu dinheiro, investimentos, propriedades, pertences, e prometa que fará o possível para que os desejos dela sejam fielmente cumpridos. Algumas pessoas passam a vida toda preocupadas com os bens materiais, e isso não vai mudar de repente só porque a pessoa está morrendo. Mas saber que você fará tudo o que estiver ao seu alcance para cumprir os seus desejos poderá diminuir essa ansiedade. E essa é uma outra razão pela qual é uma boa ideia dizer às pessoas que estão a seu cuidado que elas estão morrendo. É mais ou menos assim, tu vai fazer uma viagem, se tu te preparar é melhor. Porque tu vai te despedir da tua casa, tu pode despedir do teu gato, as plantas, o que tu vai fazer com os livros. Mas te pego de supetão é mais difícil, né? Hum. Vamos parar nesse ponto, porque aqui agora ele vai entrar nos budistas, né? Mas os budistas a gente já está um pouco vendo, né? Mas aqui a gente lida muito, a maioria do universo não é budista, né? Então a gente vai precisar de meios hábeis. Como é que a gente conversa, né? Nós vamos parar aqui. Esse assunto aqui é super legal. Aberto aqui. Menininho, Henrique, mas gente, sabe o que eu achei interessante? Eu nunca tinha parado para pensar nessa coisa assim de que as pessoas com quem eu me relaciono, as pessoas com quem eu tenho contato e que não são budistas, elas de alguma forma estão conectadas com o karma. Eu achei isso muito legal. é, a gente não dá esse nascimento para a relação, né? Não, eu achei isso legal porque deu até assim, sabe, dá até um valor não é a palavra, mas sabe, dá um conforto de você saber que uma coisa que você acredita, né, que você acha que faz sentido, de repente tá tocando alguém, né? Eu achei É, isso muito legal, muito é. bom.
que aí a pessoa, quando tiver, não necessariamente a morte, mas durante a vida, né? Talvez a pessoa nos chame para conversar, saber, já que a gente é um pouco estranho, faz umas coisas um pouco estranhas, o que que isso aí que você anda fazendo um pouco estranho teria para dizer sobre esse momento agora, essa situação, né? É como se criasse um lugar de relação um pouco diferente, né? Isso é muito legal. Tem uma referência, né? E uma coisa também que eu escutei essa semana, é, que também eu não tinha parado para pensar assim, é que a doutora Ana Cláudia Arantes estava dando um curso aí, sei lá, minha irmã estava fazendo. E aí a minha irmã veio compartilhar comigo o seguinte, ela falou assim, que quem está morrendo é quem vai sofrer mais, porque quem está perdendo tudo, quem está passando por a real dificuldade muito maior, é quem está morrendo, não a gente que está ficando. E desde que a gente começou, né, desde que eu comecei a ler, né, a praticar, a estudar budismo, que eu comecei a ver, né, o Bartoldo, fazer essas coisas, eu falei, cara, isso é muito ruim de passar, isso é muito não sei o quê. E e é interessante quando você olha para isso também, né? Porque o outro é que vai sofrer e você se coloca totalmente na dor, né? Eu estou perdendo, eu estou sofrendo. Achei isso muito interessante também. É um pouco autocentrado da nossa parte, né? E a gente começa a olhar mais para a gente do que para o outro, né? Mas faz todo sentido. Né? Sebastião, E aí, Henrique, tudo tudo jóia? bom? Tudo bom. Então, você, né, disse que o Dalai Lama também fala, né, num dos livros dele, não sei se é Aprendendo a Meditar, ele fala que nós devemos pensar na morte todos os dias, né? É, e, ah, como disse no texto, né, interessante como as coisas voltam, porque, assim, a gente pensando na morte e tendo responsabilidade, né, primeiro com a gente mesmo, olhando para dentro, né? E a gente começa a no olhar para dentro, né? Desapegar desse eu, né? Da- do materialismo, do workaholic, que eu já fui um dia, e é, isso começa a irradiar, né? Perto. Aí as pessoas começam a perceber, né? E acho que todo mundo que, né, nós entramos no caminho budismo, todo mundo já teve essa fase, né, de querer, de ser o crente espiritual budista, né? A Uhum. gente sai querendo falar, querendo convencer todo mundo que, olha, o caminho é esse aqui agora, né, você tem que entender. E tendo passado por isso, né, com uma experiência depois, ah, já com conhecimento, né, um pouquinho de prática, ainda pouco, mas a minha mãe, por um acidente, ela bateu a cabeça no criado mudo, ficou tetraplégica, foi fazer uma cirurgia, né, para descomprimir a medula,
entrou para dentro do centro médico com uma pulseira de alérgica à penicilina, aplicaram penicilina nela, no pós-cirúrgico. E aí teve que fazer uma traqueostomia no meio do corredor, pegou uma superbactéria, ficou 9 meses internado, lutando pela vida. E durante esse período, né, acompanhei, e depois já de 5, 6 meses, ela internada, sem falar, sem beber, nada, sem poder falar, porque estava com a traqueostomia, a bactéria no seu dia. A gente passava os dias ali com ela. Um dia ela já sofrendo bastante com escara, com todo aquele sofrimento. O médico falou, chamou a gente no canto e falou: olha, sua mãe está viva por um milagre, ninguém passou por isso. Ela ainda tem muito apego à vida. E aí introduzir esse assunto justamente nesse momento, né, é muito sutil, porque realmente as pessoas ficam apegadas à parte. É interessante como que caiu perfeitamente. A preocupação dela era meu irmão mais novo, né? E sempre foi, eu sou o mais velho. E aí todo dia falava, conversava com ela, falava: olha, pode deixar com o Marcos que eu cuido dele. E depois de dar esse conforto, ela entender, né? E ela sempre teve muita confiança nas coisas que eu fazia, porque, bom, enfim, é uma história longa, mas ela tinha muita confiança em mim. Então, falei com ela e fui, claro, conversando com ela também, falando que, né, isso tudo era um sonho e tudo, até que uma... E foi uma prática muito interessante, porque a gente vai vendo a pessoa, à medida que a gente vai conversando, a pessoa vai soltando aquilo, né? E, ao mesmo tempo, você vai vendo os lumos se desfazendo. Isso foi muito interessante, né? E nos últimos dias, ela está Que agradável. na UTI. Aí, é, nos últimos dias, ela na UTI, aí eu conversei com ela, aí ela já não conseguia movimentar mais nem a mão e tudo mais. E aí eu falei: olha, tá tudo bem, pode ficar tranquila, pode ir tranquila que vai tudo continuar bem. E aí naquela noite é, ela partiu. Mas é muito interessante. É só isso. Obrigado. Obrigado, obrigado. Foi dar Boa noite. É, eu gostei desse capítulo porque ele fala da morte no contexto das relações, né? E, e aí, para mim, assim, tipo, não tem como não olhar para isso e não pensar em pessoas específicas. E aí o que me ocorre é que, tipo, ou eu vou testemunhar a morte delas, ou elas vão testemunhar a minha. Assim, e ambas as situações são aflitivas, assim, de pensar, né? É, então, aqui o Dzongser, ele tá dando conselhos de ahn, como orientar, assim, mas acho que pra mim tá pegando mais, tipo, com, como que eu vou lidar com isso, assim. E aí eu penso, tipo, na maioria das vezes, quando eu penso nisso, eu penso nos meus irmãos, assim, que são mais velhos. E eu penso, bom, o mais provável em questão de probabilidades é que eles vão primeiro, mas pode ser que eles que testemunhem minha morte, assim. É, Mas enfim, fiquei pensando nisso. O que mais me trouxe desse capítulo é isso, assim, tipo, essa consciência de que
que normalmente eu não tenho, de que isso vai, é, 100% de certeza que eu vou testemunhar o que eles, porque é uma relação muito próxima, né? Uhum. Se falar na minha mãe também, claro, mas meus irmãos, assim, eu fico mais pensando nisso, assim. Então é mais essa reflexão, não tem uma pergunta, assim, mas... Uhum. Não. Ele nos fez pensar sobre isso, né? Era o que ele queria. Não tem como resolver, né? Mas trazer o assunto, ficar com ele é o objetivo, dizendo. Então é isso mesmo. É assim mesmo. Tu sabe bem. É importante isso que tu traz, né? Porque a gente para pensar e pensa, pô, mas aí eu vou. Se a gente é o mais novo, vamos supor, né? Aí a gente tem uma fila de gente que a gente imagina, né? Se seguir aí a probabilidade, né? Vamos supor que Maharaja concorde, aí uma fila às vezes é um pouco grande, né? Então, interessante, ele está dando a real, assim, né? Como é que, quem que a gente vai vendo que vai se despedindo e vai acompanhando? Como é que a gente vai fazendo, né? E o contrário também, se a gente passar na frente na fila, vai ser o contrário, né? É isso, aí o resto do budismo todo é que vai nos ajudar nessa hora, né? Todo o resto da prática. Oi, Célia. Oi, Henrique. Oi, boa noite, todo mundo. Hoje foi um papo bem sério mesmo. Eu, eu tive a oportunidade durante a minha vida de ver muitas pessoas muito próximas partirem, assim, tios, primas, amigos, o meu próprio marido, meu pai, minha mãe, mas eu vou falar assim só um pouco a experiência da minha mãe, porque um pouco como o Sebastião descreveu a experiência dele, ah, e essa questão da conexão kármica com as pessoas, né? E eu, depois de ter morado fora tanto tempo, eu voltei para o Brasil justamente para dar assistência para minha mãe, que estava em estado bastante grave, né? E, e é uma conexão complicada que eu tive durante a minha vida com ela, uma relação bem difícil e que para mim foi muito duro em momentos importantes da minha vida, mas assim, ah, no final, ela me deu a oportunidade de, ah, de lavar essa situação toda, de fazer uma purificação dessa relação toda, mesmo que ela já não falava, já também tinha gastrostomia, ela nem se movia na cama, mas ela tinha um olhar, ela tinha expressão e eu podia perceber que ela estava escutando e eu conversei muito com ela. Era uma conversa unilateral e ela só me escutava, mas eu sentia que ela estava ali presente até um determinado momento, né? Porque a situação dela levou 5 anos se deteriorando, aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. Então, foi uma lição de morte ao vivo ali que eu tive, né? De ver a pessoa se deteriorando aos pouquinhos e perdendo os elementos aos pouquinhos, e como o processo de criar um ambiente de paz e harmonia realmente é fundamental, porque às vezes tinha umas enfermeiras e cuidadoras que são mais agitadas ou mais emotivas e
de repente causava uma confusão ali no ambiente. Aí assim, intuitivamente, eu pedia que elas se retirassem em determinados momentos, porque eu sentia que estava atrapalhando ali a situação. E, e a minha mãe era uma pessoa que tinha muito apego à vida, ela queria estar segurando a mão de alguém o tempo todo, até o fim. Então, eu também comecei em algum momento, a ter essa conversa de vai em paz, não tem que se preocupar com nada, está tudo bem aqui, você que fique bem, cria um ambiente de paz para a cabeça dela, né? Porque ela, com o nível de ansiedade dela e o apego, ela não conseguia, né, respirar, ela não conseguia se acalmar. Então, muito aprendizado e, e muita gratidão que eu tive de poder ter passado por esse momento com ela, né, nesses anos, e não só curar a relação, mas ter essa vivência, né, de experienciar a morte dela de uma maneira muito profunda. Então, foi um aprendizado de morte, assim, intensivão. Então, é incrível ler esse livro agora. Na época, eu li o Sodial, mas está sendo muito bom ler isso agora, porque já tem um tempinho, já passou um tempinho, então já dá para ver a coisa com outros olhos e também com outra cabeça, né? Com outra paisagem, que eu não estou vivendo mais aquele momento, né? Já passou, então eu posso respirar mais profundamente e seguir, né? Mas obrigada. Obrigado, Sônia. Sebastião, É só aproveitar a deixa da Célia aí, né? Na morte da minha mãe também, né? Foi um aprendizado e quando vai para a UTI, as visitas são restritas, né? E eu lembro que foi numa quinta-feira que eu tive a última conversa com ela e ela morreu naquela madrugada. E fiquei até o final do horário ali, pegando na mão dela também e conversando, né? E aí ela foi soltando a mão, né? Soltando. E depois o comentário, né? No velório, no dia seguinte, era que o semblante dela estava um semblante de paz, que ela estava muito mais bonita do que estava, né, Cama? Então isso é muito interessante. Só isso. Obrigado. obrigado. Oi, Erika. Oi, Henrique, boa noite, tudo bom, gente? Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Querida, eu achei esse tema de hoje muito batata, porque eu tô com uma amiga que está no hospital, ela não é budista, ela é macumbeira. E aí na verdade, ela descobriu agora um câncer metastático, né? E acabou de fazer a cirurgia, ela tem menos de 40 anos, uma amiga minha da época de Berlim. E, na verdade, a gente já vem conversando desde quando ela já descobriu o diagnóstico dessa possibilidade desse novo tumor que estava no osso, né? E aí, claro, já faz o que? Final de setembro, foi um dia antes da minha qualificação. Eu já fui para a qualificação totalmente transtornada, né? Porque primeiro vem aquela notícia de que uma pessoa que você ama muito, que é sua amiga, que é uma pessoa muito jovem, que tem um diagnóstico desse. Então, já é uma porrada. E aí, na verdade, desde então eu venho me acostumando com a ideia desse diagnóstico, que eu acho que é um pouco também como ela, né? Só que hoje a gente conversou, de vez, assim, a gente tem se falado mais porque ela está imóvel, né? Vai passar muito tempo deitada numa cama, então a gente tem se falado. Aí hoje ela falou assim para mim, ela perguntou, mas como é para você a ideia de que a morte, né? Aí eu falei para ela, olha, assim, pelos budistas, tem as visões dos budistas, não sei o quê, mas eu falei assim, não, eu acho que é um alívio, né? A ideia de que você... Porque, assim, tira um pouco essa tensão da neurose, que a gente vive, assim, sabendo que vai morrer, mas ninguém sabe quando, né? E aí ela tá mais, assim, preocupada com as datas,
E o que eu sinto, assim, o que eu acho que é uma ideia de alívio, né? Porque eu sinto que você já meio que deu uma conta aqui nesse mundo, desse karma que veio para resolver nessa vida aqui, que já deu, né? Só que, claro, ela não enxerga assim, né? Ela tem muita vida, ela quer fazer mais, né? E para mim, tipo assim, se eu tivesse no lugar dela, eu estaria assim, rezando, fazendo prática, indo pros redes, sabe? Assim, eu já estaria totalmente em outro. E não, hoje ela queria ler, tipo assim, o Capital. Não, eu quero ler o Capital do Marx. E assim, aí eu fiquei pensando assim nisso, como é que você fala sobre o Dharma sem falar sobre. É muito difícil essa tarefa, porque hoje foi justamente tudo isso que eu estou vivendo um pouco, né? Como é que você fala do Dharma sem falar do Dharma? Como é que você fala da morte sem falar da. Né? Porque a gente sabe as coisas, as pessoas não sabem isso que a gente sabe, Henrique. Elas não estão ligadas do processo que a gente, do como a gente. Os espíritos sabem mais ou menos, assim, mas como eles não têm prática de meditação, eles não estão entendendo que eles vão ter que segurar a mente deles num determinado lugar, né? Eu não sei, eu fiquei muito tocada, assim, com esse desafio, porque é um verdadeiro desafio para a gente praticantes, né? De como a gente pode traduzir isso para uma língua. E eu É. gostei que ele falou da impermanência. Mas eu queria saber se você acha que é de todo errado isso, assim, porque eu tenho uma visão positiva da morte, né? Eu não acho que a morte é coisa ruim. Eu acho que é uma viagem boa que a gente vai fazer, entendeu? Que a gente vai se reconectar com a Amitabha, que a gente vai encontrar as pessoas. Eu já sonho muito com o Shagdu, então eu vou lá me reencontrar com o Shagdu, fazer prostração, entendeu? Acho que vai ser legal, não vai ser ruim. Mas eu não sei, vai ver que as É. pessoas, sei lá. Queria te ouvir um pouquinho com relação a isso, se você pudesse comentar. Não, eu acho que é melhor ser otimista, com certeza, sempre. Porque, né, a gente não tem nada a perder sendo otimista, né? Mas a gente também faz práticas, né? A gente vai fazendo as práticas. Às vezes, o tratamento de choque, assim, da realidade é um pouco porque os mestres sabem que a gente é um pouco devagar. A gente ouve sobre as transformações internas que a gente deveria fazer, mas a gente não faz. Então, aquilo eles estão dando real para nós, né? Mas se a gente puder ir fazendo as práticas e a sensibilidade essa, se a gente olhar, ela está muito ligada assim com sabedorias, por exemplo, meio usáveis, né? A gente entender o outro no lugar dele, te acolher o outro, a gente se acolher, a gente ser capaz de ver qualidades, né? O Buddha Nasambhava, a gente, como é que a gente lida com as qualidades do outro, que qualidades o outro tem, que qualidades a gente tem, como é que a gente lida com as qualidades que a gente vê na gente, né? O processo parece intuitivo, mas ele é como se fosse o próprio florescimento das cinco sabedorias dentro de nós, né? Então, aqui, indiretamente, o que ele está falando é isso, né? Ele está dizendo que a gente quer, no fundo, estabelecer uma conexão de comunicação. A gente quer comunicar uma visão das coisas. A gente quer, se possível, se a gente pudesse emprestar os olhos, né? Emprestar a mente. Como fazer essa comunicação? Como conversar? E a Lama Elizabeth Masnangel, né, ela diz uma coisa muito bonita. Ela diz assim que o Dharma começa a funcionar para a gente quando a gente começa a conseguir contar ele para a gente mesmo. Então a gente começa a ver de dentro, né? Ou seja, eu começo a encontrar exemplos da minha vida do que está acontecendo. Como se eu relesse toda a minha biografia, minha trajetória a partir do que o budismo está dizendo. Aí a gente vai preenchendo a vida com exemplos do que o budismo fala. Aí vai ficando mais verdadeiro. Aí, quando vai ficando mais verdadeiro, é como se a própria comunicação fosse ficando mais verdadeira também, menos teórica. E isso é possível de ser percebido, né? Todo mundo sente quando alguém está, de fato, ou interessado, ou estabelecendo uma comunicação verdadeira, né? Então, ela começa com a gente mesmo. Mas não é fácil, especialmente pessoas muito próximas, né? A gente tem os karmas de conexão com elas. Então, é um super campo de prática, com certeza. Obrigado, Erika. Depois a dedicação.
os Henrique, eu só méritos. queria pedir desculpa aí para vocês que abriu o microfone uma certa hora, eu estava indo pegar meu filho ali embaixo, quando eu botei o Não, fone, acho que abriu, eu ah, atrapalhei um pouco, não, mas mas é um dos meus trabalhos preferidos, é multar as pessoas aqui. Eu pego o mouse sem culpa e é isso mesmo. Obrigado, acho que é obrigado. E foi tranquilo. bonito o estudo, a partilha de todo mundo. Agradeço Imagina, de te todo mundo. agradeço aí. Tem uma Obrigado. opçãozinha que você bota que muta todo mundo quando entra, eu acho que tem, mas eu devo ter apertado algum botão, de repente. Relaxa. Valeu, gente. Valeu, valeu. Desculpa. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham uma vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam na nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem bloqueou o Chezando Sasso Japagando de Chusu Indra do Sundere